E aí, turminha, vamos concluir as nossas atividades de hoje? Então, aí vocês vão fazer e ficar aí o final de semana livre, né? Descansando de todas as atividades que vocês fizeram durante a semana, né? Então, olha só, nós vimos a aula de língua portuguesa, vocês assistiram, né? Aí a aula de ciências, que falava sobre a metamorfose, né? Agora nós vamos ver a disciplina de matemática, que vai falar sobre a unidade de medida, que é o metro, né? Então, vocês vão realizar uma atividade desse conteúdo que nós já vínhamos falando, né? Então, olha só, vocês procurem aí na sua casa encontrar aí uma trena, se você tiver, que tenha pelo menos 1 metro, né? Pode ser aquela trena que as costureiras usam, né? Que é a fita métrica, uma trena que os pedreiros usam, eles às vezes têm uma trena, né, em casa. Essa aqui é a minha, ela só tem 1 metro, ela é pequenininha, ela é assim, ó, mas o tamanho dela, ó, é o tamanho de 1 metro. Aí eu posso medir coisas, né, que tem 1 metro, né, um pouco menos de 1 metro, e até mesmo 2 metros, dependendo da minha esperteza para medir corretamente, né? Mas aí aqui é para essas trenas de 1 metro, é mais para medir coisas menores também, né? Então, olha só, vocês receberam em casa, aí na escola, essa atividade aqui, ó, falando sobre unidade de medidas, ok? Nós vamos estar falando sobre o metro, e aí vocês vão precisar de uma trena ou uma fita métrica, tá? Ou até mesmo a régua de vocês, vai ter situações que vocês podem usar a régua, tá? Então, olha só, o que vocês vão fazer, ó? Você faz as medidas. Aí tem assim, use o metro, né? Faça as medidas e marque. Então, eu tô aqui com o meu metro, aí você vai providenciar o seu aí, às vezes tem na sua casa, né? Sua mãe, a trena, a fita métrica, né? Então, olha só. A altura de sua mesa. Pode ser a mesa onde você está fazendo suas atividades, né, da escola. Você pode medir, né, qual é a altura dessa mesa. Aí você vai marcar um X. Se ela é menor do que 1 metro, se ela é igual a 1 metro ou se é maior que 1 metro, tá bom? E aí você vai marcar um X e vai dizer aí o tamanho, né? Quantos centímetros tem aí a altura da mesa que você está utilizando, tá bom? Depois vem assim, a altura de seu colega. Como você está na sua casa, você pode tirar a medida aí do seu irmão, né? A pessoa que está aí com você todos os dias, né? Não é o coleguinha da sala, porque realmente, né, nós não estamos na escola, mas vocês podem utilizar aí os irmãos de vocês para fazer essas medidas, tá? E aí você vai dizer, né, a altura dele é menor do que 1 metro, ou se é igual a 1 metro, né, do mesmo tamanho de 1 metro, ou se é maior que 1 metro. E aí você vai marcar um X aí em uma dessas 3 alternativas e depois vai dizer qual é a altura, né, que você mediu. Aí você vai escrever nesse espacinho aqui do lado. Depois tem assim, a largura do seu caderno. Você vai pegar o seu caderno e vai ver, ó, a largura que ele tem, né? E você vai dizer se é menor do que 1 metro, se é igual a 1 metro ou se é maior. E depois que você medir, né, você vai colocar aqui ao lado o tamanho, né, da largura aí do seu caderno. Depois tem por último aí o comprimento de seu braço. Então você vai medir todo o tamanho assim, ó, do seu braço, tá? E aí você vai dizer se o seu braço é menor do que 1 metro, se é do tamanho de 1 metro, né, igual a 1 metro, ou se é menor que 1 metro, tá bom? Então aí são atividades que vai da sua percepção, né, e também observar corretamente aí o tamanho, né, do centímetro ou dependendo se for mais de 1 metro, tá bom? E aí ao lado você vai colocar o tamanho do seu braço, né? O comprimento aí do seu braço você vai colocar. E aí a nossa atividade de matemática, ela termina aqui, né? Uma atividade simples que requer um pouco de atenção, né? Você precisa entender aí essas medidas, né? Que é maior que 1 metro ou menor do que 1 metro, tá bom? E aí conclui a atividade e tá, ó, livre,
essa semana para descansar, final de semana, ó, sem pensar em atividades, só descansar a cabeça das muitas atividades que vocês fizeram durante a semana, né? E aí vocês fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe vocês no final de semana. Aproveitem esse frio que tá fazendo, né? E assim, como a gente não pode estar saindo de casa, então vamos aproveitar o friozinho dentro de casa mesmo, né? Então que Deus abençoe cada um de vocês e tenha um excelente final de semana, tá bom? Até mais!